Sejam bem-vindos a mais um programa da multiplataforma Frota e Companhia, que você encontra em formato de vídeo, podcast e revista digital. Eu sou o José Augusto Ferraz e hoje, na série Documento, vamos falar da Braspress, uma empresa que se tornou referência no mercado do transporte rodoviário de cargas e que em julho comemora 45 anos de fundação. Ao meu lado, mais uma vez, está minha companheira de equipe, a Solange Cebrian, que vai nos ajudar nessa tarefa, sob o comando técnico do Marcos Ambroselli. Olá, Solange, tudo bem? Tudo bem, José Augusto. Olá, ouvintes e seguidores da multiplataforma Frota e Companhia. Obrigada por sua audiência e por nos acompanhar nessa série de entrevistas com personalidades do mundo do transporte, que tem o objetivo de levar informação de conteúdo relevante para nossos milhares de leitores, ouvintes e espectadores. É isso mesmo, Solange. E por isso nós convidamos para vir ao nosso programa hoje, mais uma vez, o empresário que criou um dos maiores conglomerados do setor de transportes do nosso país e cuja empresa-mãe completa 45 anos de fundação no mês de julho. Sim, José Augusto, é o diretor-presidente do Conselho da HP, Empreendimentos e Participação e presidente da Braspress, Urubatã e Lou. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, Urubatã, e obrigada por aceitar o nosso convite. Zé Augusto, Solange, é uma grande alegria poder estar falando para vocês, estar falando para os internautas que estão nos acompanhando e poder dizer dos 45 anos da Braspress, aquilo que nós falávamos antes, um pouco antes, né? São 45 anos de muito sucesso, mas todo sucesso ele não vem sem um certo quinhão de renúncia, um certo quinhão de sofrimento, de renúncias, para que você possa efetivamente construir algo positivo. Esses 45 anos foram, de fato, muito positivos. Foram uma trajetória de sucesso, uma trajetória de empreendedorismo e, acima de tudo, uma trajetória de exemplos, de bons exemplos que nós possamos ter legado à área de logística no Brasil. Mas eu quero te dizer que é uma satisfação enorme poder estar falando para os seus internautas e poder estar falando com a Frota e Companhia. É uma alegria também, Urubatã, falar com você, cara amigo que a gente se conhece há tantos anos, e eu também acompanho a trajetória da Braspress também há muitos anos. Urubatã, você já deu um spoiler um pouco da introdução dessa pergunta, mas eu queria que a gente retomasse essa questão e lembrasse que você sempre frisou, inclusive no seu portal, que a Braspress, no início, em 1977, começou com uma linha telefônica, uma F350 velha, né, e uma Kombi, né? E hoje, 45 anos depois, a sua empresa se transformou em um dos maiores transportadores de carga fracionada do país, com uma frota de mais de 1.200 veículos, centenas de filiais, que atende todo o território nacional. Eu queria que você resumisse essa trajetória de sucesso. O que foram esses 45 anos assim, de empresa para você, Urubatã? Zé Augusto, eu quero te dizer que, a exemplo da grande maioria das empresas bem-sucedidas no Brasil, quer seja em todas as áreas econômicas, todas as empresas vieram de origens muito, muito humildes. A grande maioria, a maioria esmagadora, vieram de origem muito humilde. O Brasil tem uma história econômica muito recente. A história econômica brasileira ela data da década de 30 do século passado, quando nós começamos a ter as primeiras tecelagens, começamos a conhecer a siderurgia no país. Portanto, é uma história muito recente de desenvolvimento econômico no país. Portanto, a grande maioria das empresas que trilharam o sucesso, elas vieram de origens muito, muito humildes, e a nossa origem também não foi diferente. Eu jamais fui pobrezinho, coitadinho, nunca fui assim. Mas sou filho de classe média média, classe média baixa, mas filho de classe média, tive boa orientação familiar, tive bons fundamentos familiares. E quando eu vim para São Paulo, eu vim transferido por uma transportadora. Essa transportadora, mais tarde, ela foi caçada pelos Correios, porque, na época, o transporte de malotes não era um serviço monopolista dos Correios, mas era um serviço que poderia ser feito pela iniciativa privada. Com essa cassação do transaéreo, efetivamente, eu comecei ali, sim, de forma muito humilde, com um triciclo, fazendo coletas ali na região central da cidade de São Paulo e fazendo
despacho de filmes, as coletas de filmes ali no centro da cidade, e fazendo os despachos nas companhias de ônibus. A rodoviária, naquela época, naquela ocasião, também se localizava ali no centro da cidade. Essas coletas de filmes, elas ocorriam ali naquela região onde hoje é dominado pela Cracolândia, na Rua Vitória, na Rua Aurora. A grande maioria das companhias cinematográficas ali se situavam. E eu me lembro que eu recebia 2 dinheiros da época para cada lata de filme que eu despachasse na rodoviária. Com o passar do tempo, eu percebi que nós estávamos mandando só para o Rio de Janeiro cerca de 600 quilos de filmes por dia. E aí eu decidi comprar uma Kombi e eu mesmo fazer o transporte, porque eu ganhava os 2 dinheiros e mais o dinheiro do frete. E assim surgiu a minha primeira iniciativa. Eu, então, com 22 anos, 22 para 23 anos, eu fundei uma empresa chamada Transfilme. E aí, com essa Kombi, eu fazia o transporte de filmes para o Rio de Janeiro, depois abri uma filial no Rio de Janeiro, na Rua Salvador de Sá, ali no Estácio. E a Transfilme chegou até 1976, depois abrimos Belo Horizonte, depois abrimos Curitiba, e a Transfilme chegou ali até 1976 a ser uma empresa com uma certa musculatura. Mas eu tinha trazido para a empresa, na ocasião, 2 sócios. E, com o tempo, essa sociedade, efetivamente, ela não se manifestou positiva. E eu preferi me retirar da sociedade. Quando eu me retirei da sociedade de Transfilme, aí sim eu já tinha uma certa musculatura econômica, se pode-se dizer assim. Eu saí da Transfilme com 2 linhas telefônicas, e é bom lembrar que linha telefônica, naquela época, você colocava no imposto de renda. Então, eu saí com 2 linhas telefônicas, um caminhão F350 e uma Kombi. Com essa linha telefônica, com essas 2 linhas telefônicas, eu vendi uma, e com essa outra linha telefônica, o caminhão F350 e a Kombi, eu então fundei a Braspress, que nasceu originalmente como Brasil Express. Mas no momento de fazer o registro na junta comercial, a junta comercial vetou o nome por já ser propriedade, esse nome já ser propriedade de uma outra companhia, era uma companhia aérea. Eu aluguei, então, um pequeno armazém na Rua São Quirino 50, e no dia 1º de julho de 1977, com a Kombi, com o F350, eu comecei a fazer entregas na capital, entregas em São Paulo. Mas muito rapidamente, Zé Augusto e Solange, muito rapidamente, por já conhecer também os clientes da Transfilme, nós já começamos a expandir para Belo Horizonte, começamos a expandir para Curitiba. A primeira filial aberta foi a de Belo Horizonte. Nós abrimos a primeira filial com os transportes que nós fazíamos do departamento de compras da Companhia Siderúrgica Mannesmann para a usina Barreiro, em Belo Horizonte, e do departamento de compras da construtora Mendes Júnior para Belo Horizonte. E aí, logo a seguir, nós abrimos Belo Horizonte, depois nós abrimos Curitiba, e a terceira filial aberta foi a do Rio de Janeiro. De 1977 para cá, muita história se passou, muita alegria, muita tristeza, muitos sobressaltos, sobretudo muitos sobressaltos. Nós chegamos a várias moedas diferentes no país, vários planos econômicos, um período de inflação muito robusto, muito sério, mas nós fomos construindo lentamente, fomos construindo passo a passo a história da companhia, que de fato encontrou o seu caminho a partir de 1994, com a estabilidade da moeda, quando nós tivemos o Plano Real. A partir do Plano Real, então, o Plano Real trouxe estabilidade para a moeda, e estabilidade para a moeda, ele acaba premiando o empreendedor, ele não premia o especulador. Como eu nunca soube trabalhar com especulação e sempre soube trabalhar com produção, a partir de 1994, então, nós tivemos aí um desenvolvimento muito grande que nos trouxe ao Estado Quo. Hoje nós somos uma empresa com 9.000 colaboradores diretos, 9.000 seletistas, nós temos 117 unidades distribuídas em todo o território nacional e cerca de 3.000 caminhões próprios. Fazemos cerca de 90.000 entregas por dia em todo o país. Devemos, esse ano, produzir uma receita de aproximadamente, com muita sorte, de 1.950 bilhão, com muito azar, com 1.900 bilhão. Portanto, foi uma trajetória de 45 anos.
Mas eu vou pedir para você exercitar um pouco mais a sua memória, e dentro desse grande contexto aí que você tentou resumir para os nossos ouvintes, quais foram os momentos mais marcantes na trajetória da Braspress nesses 45 anos? Aqueles que realmente ficaram em sua memória. O que você destacaria para a gente? Ô, Solange, deixa eu dizer uma coisa. Quais foram os momentos que mais marcaram na vida do meu filho? Desde o nascimento até hoje. Você não consegue estabelecer o maior e o melhor momento, mas você consegue estabelecer aqueles momentos em que o seu filho se transformou de criança para adolescente, de adolescente para homem, de homem para pai de família, etc. A mesma coisa acontece com uma empresa, né? Eu acho que o momento mais marcante foi quando eu tomei a decisão de fundar a Braspress. Esse foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Agora, um dos momentos mais marcantes que levaram a Braspress à sua consolidação, seguramente foi quando eu tomei a decisão de automatizar as nossas operações. Quando nós buscamos fazer a automatização dos nossos armazéns, dos nossos hubs, nós conseguimos buscar aquilo que eu já desejava há muito tempo, que era a escala. Sem a escala, a gente percebia que é o seguinte, a gente caminhava um pouco, mas daqui a pouco voltava para trás. Porque toda a operação manual ela levava a ter um processo de contingência muito, muito significativo. E, a partir da automação, essa contingência deixou de existir e nós pudemos colocar escala sobre isso. Buscando a escala, quando nós buscamos a escala, nós buscamos também uma integração e dar universalidade ao serviço de transporte de encomendas no Brasil. Antes, outrora, uma coisa apenas dos Correios. E aí, a partir de então, nós buscamos universalizar também o serviço de encomendas em todo o território nacional pelos meios próprios. Portanto, as nossas duas grandes marcas foram automatizar as nossas operações nos nossos principais hubs e tornar a empresa de âmbito nacional universalizando o serviço de encomendas. É fato que, para você poder construir tudo isso, você precisa criar uma plataforma tecnológica significativa, capaz de poder suportar todas essas operações, que são operações robustas. Então, a criação foi através da criação de tecnologia própria, capaz de suportar um processo de automação dos nossos principais hubs e também a busca da universalização do serviço de encomendas em todo o território nacional. Eu creio que esses 3 pilares são os 3 pilares mais significativos. Perfeito. Ok. Bom, Batan, a gente sabe que o transporte rodoviário de cargas do Brasil ele é disputado por milhares de pequenas e médias empresas, além dos maiores conglomerados de transportes logísticos do mundo, que hoje estão presentes também no nosso país. Eu pergunto a você, como a Braspress conseguiu se destacar em um mercado tão concorrido como esse? Eu quero te dizer o seguinte, viu, Zé Augusto? Eu acho que não apenas a Braspress se destacou num mercado tão concorrido como esse. Nós temos algumas outras congêneres que também têm relevante importância no cenário de transporte de encomendas e carga fracionada no país. Mas, de fato, são exceções. Entre essas exceções, inclui a Braspress. Para que você possa efetivamente ser exceção, eu te garanto uma coisa, não basta que você se doe 100% de si para o seu negócio. Porque se doando 100% de si, o máximo que você vai fazer é empatar com o seu concorrente que está se doando também 100%. Você precisa se superar dia a dia. Precisa estar atento, manter o foco 24 horas por dia, fazer renúncias importantes, renúncias de sábado, renúncias de domingo, renúncias de feriado, estar efetivamente plugado nas informações, no que os seus concorrentes estão fazendo de pior, no que os seus concorrentes estão fazendo de melhor, buscar fora do país expertise que efetivamente possa lançar como pioneiro no seu negócio. Essas coisas vão contribuindo para que você possa efetivamente sempre estar um passo à frente da concorrência.
E um passo à frente da concorrência é muito pouco, porque esse passo ele pode dar também. E a partir do momento que você dá esse passo, você também já começou a gerar exemplo para os concorrentes que vão fazer a mesma coisa, porque nada é abstrato, tudo é concreto, tudo é visto, tudo é percebível num mercado tão competitivo como o nosso. E fazer a formação de time, de equipes, é Augusto e Solange. Não se constrói absolutamente nada, absolutamente sozinho. E como é que você constrói a equipe? É podendo ter o reconhecimento, é reconhecer essa equipe como fator importante no seu processo decisório, como fator importante na condução dos seus negócios no dia a dia, e fazer com que essas pessoas que fazem que formam o seu time possam ter um sentimento de pertencimento ao negócio, para que elas possam efetivamente ter um foco tão aguçado ou mais aguçado do que o seu próprio, no sentido de fazer com que os negócios possam continuar a prosperar e nos manter sempre à frente das nossas concorrentes. Nós fomos pioneiros numa série de fatores. Eu me recordo que, certa vez, visitando uma grande transportadora na década de 80 no Brasil, essa transportadora, infelizmente, não existe mais, ela tinha lá um CPD, não era nem data center, né? Era um CPD. Lá no terceiro andar da companhia, aquele CPD ocupava o andar inteiro. E todo mundo vinha trabalhar no CPD. Faturamento vinha para o CPD, cobrança vinha para o CPD, emissão de conhecimento vinha para o CPD, emissão de manifesto era CPD, 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 CPD. Aquele terceiro andar, uma hora eu pensava o seguinte, isso aqui vai ruir uma hora. A primeira providência que nós tomamos na nossa companhia foi a partir do momento que nós começamos a adotar uma tecnologia que tinha disponível na época, nós já começamos com equipamento multiusuário. E aí a gente estendeu as unidades de trabalho para a sala de cada um dos nossos colaboradores. Foi o primeiro exemplo de que você ter uma operação de client service naquela ocasião, aos moldes de uma grande organização, que pudesse ter várias pessoas ao mesmo tempo operando dentro do sistema. Eu me recordo que eu recebi até uma visita do presidente dessa empresa, ele olhou aquilo com espanto, eu falei, é só puxar cabo, cara, não tem, é só puxar fio. Outra coisa também, a comunicação visual da empresa. Na década de 70 era difícil você encontrar veículos personalizados, veículos pintados, ou quando eles eram personalizados e pintados, eles eram de um mau gosto absurdo, parecia uma lista telefônica com todos os telefones das filiais, etc., etc., como se aquele caminhão em movimento fosse dar tempo de alguém poder anotar algum telefone, alguma coisa. Eu até fazia naquela ocasião o exemplo da Coca-Cola. A Coca-Cola não precisa trazer na sua garrafa todos os telefones de todas as engarrafadoras do mundo. Basta dizer que é Coca-Cola, não precisa, você vai construindo esse nome devagar através de uma boa comunicação visual. Eu me recordo que a questão da automação de armazéns, da adoção de tecnologias internas, sobretudo, por exemplo, no roubo de carga, nós fomos a primeira transportadora no Brasil a criar o nosso próprio central de gerenciamento de risco. Era uma central já forte, que foi criada muito antes do surgimento de gestão de risco de outras empresas, de rastreadores. Eu me recordo que quando o Nelson Piquet trouxe o equipamento de rastreador para o Brasil, nós já fazíamos o rastreamento da nossa frota através de voz, sabíamos onde estava nosso caminhão em tempo e hora, conversávamos com os nossos motoristas em tempo e hora. Nós tínhamos, naquela ocasião, centenas de antenas espalhadas nas áreas que nós operávamos, no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Dutra, na Fernão Dias, em Belo Horizonte, em Curitiba, onde nos permitia ter o contato direto com o nosso motorista, até mesmo motorista de coleta de Curitiba, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, nós falávamos com ele imediatamente aqui de São Paulo. Só para você já ter uma ideia, naquela época eu já tinha um telefone no meu carro, no meu automóvel, que era plugado por um sistema de FM, de frequência modulada, e a gente já tinha um sistema de gerenciamento de risco. Quer dizer, pioneirismo em várias faixas, pioneirismo em várias etapas.
né, a redezinha, a redezinha na janela do caminhão. Criamos conceitos tarifários muito próprios, que nos levou à especialização e potencializamos muito as nossas escalas de destino. Então, quer dizer, quando você cria conceitos tarifários que visa potencializar a escala no destino, você busca efetivamente a melhoria para aquele destino e busca a escala para aquele destino, te tornando um competidor muito forte naquela região, naquele CEP, naquele lugar, para que você possa efetivamente fazer o seu trabalho com rentabilidade. Portanto, eu quero te dizer o seguinte, quando o mar é vermelho, você tem que fazer vistas grossas para o mar vermelho e tentar navegar. Quando o rio tem muita piranha, você vai fazer como o jacaré, vai nadar de costa para que você possa tomar o mínimo de ferroada possível. O nosso mar concorrencial, ele sempre foi um mar vermelho. Nós nunca tivemos um mar azul no processo concorrencial, até porque as barreiras de entrada no nosso negócio são barreiras de entrada muito tímidas e que tornam o nosso negócio em alta competitividade. E quando você tem a alta competitividade, o talento, a competência é que fazem efetivamente o destaque daquelas poucas empresas que eu te falei, que são raras exceções que se destacaram no cenário nacional no transporte de carga fracionada. Bom, Urubatã, ao longo desses 45 anos, a Braspress expandiu sua atuação para transporte rodoaéreo, internacional, rodofluvial, o farmacêutico, o e-commerce e até um banco digital. A diversificação dos negócios é um caminho natural para o sucesso da atividade? Sempre com o objetivo no mesmo fim. Nós não vamos criar uma metalurgia, uma metalúrgica, nós não vamos criar uma fábrica de automóvel, nós não vamos criar uma fábrica de baú, nós sempre temos atividades que possam permear a atividade principal. Criar alternativas dentro do nosso negócio, ele é fundamental, Solange, ele é fundamental. Eu me recordo que a primeira alternativa que nós criamos foi em 1984, quando nós criamos a Aeropress, que era uma agente de carga aérea, consolidadora de carga aérea, onde nós conseguimos, naquela ocasião, fazer a união da rapidez do avião com a agilidade do caminhão. Quer dizer, o avião, não existe nenhum meio de transporte hoje mais rápido do que o avião. E não existe nenhum meio de transporte hoje tão ágil como o caminhão. E nós conseguimos fazer essa conjugação de benefícios através da criação da Aeropress. Mais tarde, nós fomos criando divisões de serviço. Nós criamos o Aeropress Personalité, que era uma companhia, que era uma divisão voltada exclusivamente para o transporte das grandes grifes, com um enfoque de gerenciamento de risco próprio, com operações próprias, com conceito comercial próprio, com conceito tarifário também próprio, diferente. Depois nós criamos também o transporte internacional, buscando os países do Mercosul, apoiando as exportações brasileiras do Brasil para os países do Mercosul e apoiando também as importações do Brasil desses países para o Brasil, dando um apoio na integração do comércio bilateral entre o Brasil e os países do Mercosul. Fizemos isso com muito sucesso. Está certo que na Braspress o perfil da nossa carga é uma carga fracionada, mas no transporte internacional é o FTL. Implantamos também um processo de FTL na nossa empresa, no transporte de lotações, nas cargas de retorno, porque como nós operamos em larga escala para o Nordeste brasileiro, nós tínhamos uma gama de caminhões muito grande voltando vazio. Isso é um desperdício de óleo diesel, isso é um desperdício de pneus, isso é um desperdício de infraestrutura que precisava ser também aproveitado. E nós, então, fizemos também a diversificação no FTL, aproveitando esses mesmos caminhões que estavam voltando vazios, trazendo também cargas de lotação com entregas mais rápidas, etc., etc. E assim nós fomos desenvolvendo, entramos no mercado de farma, que hoje é um mercado muito importante para nós, criamos uma indústria de transporte de farma, para que nós pudéssemos fazer
com a menor índice de avarias possível, porque é uma característica muito própria desse transporte, avarias, etc. Hoje nós conseguimos fazer esse transporte com alta excelência, porque nós buscamos nos aperfeiçoar, nós buscamos nos especializar também nisso, e aí nós acabamos criando, então, uma planta que é a fábrica multiprodutos. A fábrica multiprodutos, hoje, dentro dos nossos terminais, nós temos divisões dentro dos nossos terminais que fazem essas operações, mas que são operações absolutamente consagradas dentro do nosso negócio. Nós não podemos era ficar só no transporte de carga fracionada, naquele transporte comum. Aquele transporte comum ele vai acabando virando commodity ao longo do tempo. E o que nós buscamos fazer é buscar agregar valor a esse transporte para que ele efetivamente não seja commodity. E quando você agrega valor ao seu serviço, você fideliza mais o seu cliente, né? O Urbano Bank veio também para que a gente pudesse operar dentro do ecossistema da Braspress, dentro do ecossistema dos nossos fornecedores, dentro do ecossistema dos nossos funcionários e dentro do ecossistema dos nossos clientes. Portanto, nós temos um ecossistema aí de aproximadamente 10 ou 15 bilhões de reais que possam ser explorados pelo Urbano Bank para que ele possa efetivamente dar apoio aos nossos fornecedores, dar apoio aos nossos clientes, no sentido de fazer com que haja realmente um processo de fomento mais justo e menos doloroso do que o sistema bancário hoje entrega para o mercado brasileiro. Portanto, nós temos buscado realmente, na diversificação, fazer a diferença. E essa busca dessa está difícil de sair aqui a palavra. Na busca de diversificar, na busca dessa diversificação, eu quero te dizer que a gente construiu realmente uma receita interessante, né? Uma receita que pode chegar esse ano a 1 bilhão 950, 1 bilhão e 900, conjugando todos esses produtos dentro do mesmo serviço, né? Criamos também uma empresa de real estate, mas é uma empresa de real estate que só tem como cliente a Braspress. Essa empresa de real estate constrói os nossos terminais, aluga esses terminais para a Braspress, portanto, é uma empresa que só vocacionada também a fazer terminais voltados para a Braspress, não voltados para terceiros. Tem alguma coisinha fora aí para terceiros, mas é uma coisa muito pequena que não chega a representar 10% dos ativos e 10% da receita da HP. Ok, Urubatã, ok, caros ouvintes, nós vamos dar uma rápida parada aqui nesse bate-papo e voltamos em 15 segundos. Bem, amigos, estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa, que trata dos 45 anos da Braspress, uma das maiores empresas brasileiras dedicadas ao transporte rodoviário de cargas. O nosso convidado de hoje é o empresário Urubatã Elou, diretor-presidente da Braspress. Bom, Urubatã, você já elencou uma série de coisas que a Braspress investe, né? E uma delas, agora que eu queria que você comentasse, é a questão da automação dos terminais, do gerenciamento de riscos, dos data centers, na própria frota, né? E eu pergunto a você, por que o investimento em tecnologia se tornou uma prioridade dentro da empresa? Zé Augusto, deixa eu te falar uma coisa. Essa seja uma das prioridades número 1 dentro da empresa. A nossa prioridade, de fato, número 1 é a preocupação que nós temos com o nosso pessoal. Ganhar o coração das pessoas, para que essas pessoas possam efetivamente, ao despertarem todos os dias, dizer que bom, graças a Deus, eu estou indo trabalhar na Braspress. E a busca da tecnologia, a tecnologia é um fato tão importante que basta ela ficar pronta para ela estar desatualizada. E ela custa caro, ela é pesada. Você, quando acaba de concluir um processo de desenvolvimento na área de TI ou de alguma plataforma dentro da sua empresa, bastou terminar para que aquilo possa estar desatualizado. Hoje nós temos dentro da nossa companhia um quadro de aproximadamente 25 projetistas, pessoas que trabalham fundamentalmente com projetos no desenvolvimento dos nossos serviços, na melhoria dos nossos sistemas de gestão, na melhoria do nosso sistema de logístico, na melhoria do nosso WMS, na melhoria do nosso sistema de distribuição.
Portanto, eu quero te dizer o seguinte, uma empresa de carga fracionada, diferentemente de uma empresa de lotação, ela tem na inteligência o seu principal processo, porque o nosso passageiro ele não tem boca, e são milhares de passageiros por dia, e são passageiros sem boca que eles precisam, a tempo e a hora, dizerem para os seus proprietários aonde estão e para onde vão. E isso tudo traz um complexo de integração muito grande. O nosso parque industrial é o Brasil, basta que você cubra o Brasil para saber qual é o nosso parque industrial. Todas as operações que podem começar lá em Uruguaiana, onde nós temos uma filial, ela pode perfeitamente terminar lá em Santarém, no norte do Brasil, passando por várias etapas, e todas essas etapas nós precisamos ter o controle absoluto disso, porque as mercadorias que nós transportamos também, Zé Augusto e Solange, e amigos internautas que estão nos vendo nesse momento, nossos produtos eles valem, em média, R$ 100 o quilo. São produtos com valor agregado importante e que, portanto, nós temos uma responsabilidade muito grande em colocar esses produtos nos seus devidos destinos a tempo e a hora. E a tecnologia ela é fundamental para isso. Às vezes, eu faço algumas reflexões, viu? Por que não existe mais a Dom Vital? Por que não existe mais a ITD, a Transdroga? Por que não existe mais essas grandes companhias que foram sempre exemplos de grandes organizações no Brasil? E a resposta é muito simples. Como controlar uma emissão de 100 mil conhecimentos por dia no dedo, na mão? Se você não tiver mecanismos de tecnologia, você não consegue controlar, e a fuga da receita ela é uma fuga de receita exponencial, notadamente num setor onde as margens são muito pequenas. Com margens muito pequenas, você precisa ter o controle absoluto de tudo, e você só tem o controle absoluto de tudo através da tecnologia. Perfeito. Bom, Urubatã, além de tudo isso que você já mencionou, nós sabemos que a Braspress sempre se dedicou às causas sociais, né, em vários formatos, campanhas para crianças desaparecidas, vítimas de câncer, exploração infantil, doação de órgãos, através de transporte solidário para vítimas de catástrofes, enfim. A empresa, inclusive, é pioneira na contratação de mulheres na operação, também, que é outro diferencial. O que move tais iniciativas? Solange, isso pode parecer até um pouco piegas, mas, na verdade, é a realidade, é a verdade que estampa no nosso peito. Sabe? A empresa ela não é minha. A Braspress ela não é do Petri, a Braspress não é dos nossos funcionários, é a Braspress do Brasil. Ela está a serviço da sociedade brasileira, ela está a serviço da sociedade brasileira não apenas no transporte, mas através também da edição de mensagens que possam ser difundidas através dos vários outdoors ambulantes que nós temos através da nossa frota. A nossa frota pode ser um canal de comunicação com a sociedade importante. Nós temos feito campanhas do câncer de próstata, nós temos feito campanha do câncer de mama, nós temos feito uma série de outras campanhas de busca de crianças desaparecidas. Numa dessas campanhas, nós encontramos uma criança desaparecida. Pronto, por si só, ela já está revestida de sucesso. Portanto, a Braspress ela não é minha, ela não me pertence, ela pertence ao Brasil, ela pertence à sociedade brasileira, e essa é uma instituição que precisa ser mantida desta forma, servindo ao país, servindo à sociedade brasileira. É assim que nós encaramos também essa questão da sustentabilidade. A questão da sustentabilidade ela tem efetivamente um grande apoio, um grande apelo social, mas o principal apelo que ela tem também é o apelo financeiro. Você utilizar energias alternativas é mais barato do que você utilizar
a energia fóssil, a energia que está por aí. O fato de você aproveitar as águas de chuva para poder fazer a lavagem dos seus caminhões, para fazer a irrigação dos jardins, além de ser um ato ecologicamente sustentável, ele é um ato economicamente sustentável. Portanto, você tem o link de vários interesses. Primeiro, é o interesse social do país. Uma empresa que se presta, ela tem que efetivamente pensar de ocupar um espaço social no país. E a outro aspecto é a sustentabilidade econômica e social que isso traz para a companhia. Portanto, eu quero te dizer o seguinte, embora possa parecer piegas, mas essa é a visão que nós olhamos todos os dias no nosso negócio, de saber qual é a melhor maneira que nós podemos contribuir com a sociedade brasileira. A partir do momento que nós temos a difusão de um raciocínio assim, a difusão de um pensamento dessa forma, eu tenho a impressão de que nós podemos fazer a transformação tão desejada no nosso país, para que a gente possa ter menos injustiça social no país. A busca de mulheres para dirigir caminhões, isso pode até parecer inicialmente um ato preconceituoso, mas ele é abaixo, ele não é um ato preconceituoso, ele é um ato que consagra a competência não tem sexo. Basta ser competente, não precisa ser, olha, isso aqui é uma função só de homem, isso aqui é uma função só de mulher. Ao contrário, todas as funções são de seres humanos. E quando você tem todas as funções ocupadas por seres humanos, você está trazendo mais inteligência para dentro do seu negócio. Porque o único ser vivo que tem inteligência razoável no planeta é o ser humano. Portanto, independente de ser homem, de ser mulher, olha, nós somos festejados por sermos a primeira empresa a darmos emprego para motorista mulher. Parabéns, que bacana que isso é. E hoje nós temos aí muito menos mulheres do que gostaríamos, porque outras empresas fazem a mesma coisa. Olha que beleza, olha que contribuição nós trouxemos à sociedade brasileira. É uma contribuição robusta, é uma contribuição que trouxe empregabilidade para todo o processo. Bom, Batom, parabéns por tantas iniciativas muito produtivas, não apenas para a empresa, mas como para a sociedade brasileira no geral. Para nós finalizarmos esse programa, Urbata, eu queria que você passasse qual que é a sua visão de futuro em relação à Braspress, pensando nos próximos 45 anos, tendo em vista um mundo cada vez mais dominado pela alta tecnologia, pela internet das coisas, a inteligência artificial, uso de drones, veículos autônomos, né? Para onde caminha a Braspress, na sua visão? A Braspress caminha com os pés no chão, sem essa coisa de, olha, vocês estão vendo, os drones vão dominar as entregas no mundo. Eu acho que a gente não vai ter sol mais, porque nós vamos ter tanto drone voando que vai com os raios solares da Terra. Você já imaginou, né? Quer dizer, o drone vai ter o seu lugar, né, para fazer um socorro imediato, mandar um remédio para um acidente, para um acidentado, mandar um remédio para um cidadão que está infartado, que precisa receber ali um remédio imediatamente. Mas não é o transporte comum que será feito pelo drone. Mas eu quero te dizer o seguinte, o que eu vejo para o futuro, cada vez eu vejo um futuro melhor e mais brilhante para a área de logística brasileira. A área de logística brasileira, meus amigos, ela foi forjada inicialmente com alguns caminhoneiros que tiveram sucesso e formaram as suas empresas. Alguns desses caminhoneiros tiveram sucesso porque eles encaminharam os seus filhos para que eles pudessem ter capacitação acadêmica, terem uma formação acadêmica mais sólida, etc. Essa formação acadêmica veio melhorando e trazendo aperfeiçoamento à cadeia logística brasileira. E hoje, todas as empresas que aí estão, na sua grande maioria, elas já trazem na sua gestão conceitos científicos extremamente positivos, oriundos da universidade e da vida acadêmica. Fazer a fusão entre a vida real e a vida acadêmica não é também um processo fácil, é um processo um pouco mais complexo, mas ele vem acontecendo de forma muito acelerada no nosso setor. Portanto, o que eu vejo para o futuro, para o nosso setor, é um futuro muito, muito, muito interessante e um futuro brilhante, porque a grande maioria das empresas que hoje aí estão e se consolidaram, elas o fizeram com base científica e estão formando pessoas que efetivamente possam dar continuidade nos negócios das companhias que aí existem no Brasil. Essa questão de drone
fazer transporte por drone, fazer transporte transmolecular, onde você pode materializar a empresa, a carga num lugar e materializar em outro. Tudo isso é processo tecnológico, tudo isso é processo cibernético. Eles poderão existirem ou não poderão existirem, desde que você tenha, por trás de tudo isso, uma gestão que efetivamente possa trazer a academia à vida real das empresas. Quer dizer, a hora que você tiver essa fusão, você tem pleno sucesso de todos os negócios. Quer dizer, o resto é o seguinte, é a questão natural da evolução das coisas. O caminhão sem motorista, o automóvel sem motorista, o avião sem motorista, o avião elétrico, o caminhão a gás, o transporte por drone, o transporte sem o drone, o transporte transmolecular, da forma que você quiser, desde que você tenha processos de gestão. Você não tem sucesso em lugar nenhum só com os sistemas tecnológicos. Atrás de cada sistema tecnológico tem que ter humano que possa efetivamente direcionar para onde caminham os negócios. Muito bom. Eu queria agradecer a presença do nosso convidado, diretor-presidente da Braspress, Urubatã Elô, desejar muita boa sorte para você, muita saúde para você e toda a família Braspress, e também, obviamente, muito sucesso para a empresa nos próximos 45 anos. As suas considerações finais, por favor, Urubatã. Meu amigo José Augusto, minha amiga Solange, olha que alegria enorme poder estar novamente batendo esse papo com vocês. Eu quero dizer para vocês que conversar com vocês é inteligência, a gente contrai por contágio. Portanto, é sempre bom, é uma satisfação renovada poder estar encontrando com vocês, poder falar para todos os internautas que estão sintonizados nesse podcast da revista Frota e Companhia, e dizer para o jovem empreendedor, pode acreditar no país, acredite em tudo que está acontecendo de bom no país. Eu quero dizer para vocês o seguinte, apesar de todas as mazelas, apesar de todas as vicissitudes, o país de hoje, o Brasil de hoje é muito melhor do que o país de 30 anos atrás. Ele é infinitamente melhor do que o país de 30 anos atrás. Basta ver o aumento da expectativa de vida do cidadão brasileiro, que subiu de 50 para 76 anos nesses últimos 30 anos. Isso prova de que efetivamente o país melhorou. Nós temos uma série de coisas que precisam ser combatidas, corrupção, violência, etc. Isso faz parte, isso é fruto da democracia. Ter que combater as desigualdades, ter que combater as coisas que efetivamente não estão boas. Mas o país de hoje é muito melhor do que o país de ontem. E eu quero dizer para vocês que o país de amanhã será infinitamente melhor do que o país de hoje. O que eu tenho visto, eu tenho assistido uma polarização que leva as pessoas a terem receios, levam as pessoas a terem medo, mas essa polarização em absolutamente nada, vai tirar o nosso país do seu destino de consolidação e de fazer uma nação efetivamente desenvolvida e que possa trazer bem-estar ao povo brasileiro. Portanto, daqui 30 anos nós estaremos muito melhor do que nós somos hoje. Independente de quem seja eleito como presidente, que seja A ou que seja B, é importante que nós tenhamos a serenidade para saber o seguinte, o Brasil continua. Obrigada mais uma vez pela sua presença, Urubatã, e obrigada, ouvintes da multiplataforma Frota e Companhia. Hoje nós vamos ficando por aqui e até o próximo programa. Bem, caros espectadores e caros ouvintes, obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Para saber mais sobre esse assunto, acesse o portal de Frota e Companhia e confira as edições digitais da publicação, que vão trazer a reportagem completa dos 45 anos da Braspress, ou também nos acompanhe através dos nossos podcasts, dos nossos canais de vídeo, além das redes sociais. Muito obrigado e até o próximo programa.